A gente está aqui com uma plaquinha do J4 Core, o mesmo não liga. Qual o procedimento para análise desse aparelho? Vamos lá para o nosso microscópio. Vamos primeiramente injetar a carga da fonte. Seria tensão de 4,5 volts e 5 amperes, certo? Vamos verificar primeiramente o consumo inicial dessa placa. 41 miliamperes no nosso conector de bateria. Melhorar aqui. Estou injetando carga aqui no conector da bateria, certo? Temos o consumo inicial de 41 miliamperes. Agora vamos chamar a nossa ferramenta borne e vamos abrir o nosso Rally Solute do nosso J4 Core. Aqui no nosso Rally Solute a gente já localizamos a malha PP-VDD-MAN ou VPH-PWR ou BAT Plus, que seria a malha principal após o chaveamento do IF. Localizamos aqui, está bem próximo do conector de bateria, aqui nessa blindagem pequena. Aqui na nossa placa, a gente já tem essa blindagem cortada. A gente já tem essa blindagem cortada, como vocês podem ver. Então já foi trabalhado aqui nesse setor. Indo lá na nossa borda novamente, o que a gente quer saber? O que a gente quer saber é onde é que está a nossa malha principal após o chaveamento do IF. Então, todo IFPMIC vai ter uma bobina grande, certo? Em volta dele. E essa bobina, geralmente ela vai ser a bobina de carga do IFPMIC. Então, se ela é uma bobina de carga, a malha principal está passando por ela. E aqui, no nosso caso, está bem aqui nessa bobina, bem ao lado do IFPMIC. Nessa malha amarela, a gente tem VPH PWR, como vocês podem ver. E esse outro lado seria o lado da bateria. Vamos injetar a carga agora na VPH PWR e vamos verificar o consumo desse aparelho, se tem um curto total ou se é realmente uma fuga. Então, vindo aqui, demos um toque apenas e a gente já tem temos um curto total na nossa PPVDD main. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar localizar esse curto e ver quem é que está ocasionando esse curto, se é um capacitor ou é um circuito integrado. Então o que a gente faz? A gente não pode injetar carga diretamente nessa bobina. Para a gente injetar carga nela, a gente teria que soldar um jump de um lado para o outro e injetar carga nessa bobina. Então o que a gente faz nesse caso? A gente remove essa bobina com a estação de ar quente e aí verifica para qual lado o curto está. Isso aqui seria um defeito de inicialização, certo? Serve tanto para os alunos do curso quanto a galera do YouTube, Instagram, TikTok, quem tiver interessado em aprender. Vamos tirar aqui, vamos tirar por gravidade essa bobina. Levantamos. Pronto. Removemos a bobina, vamos aguardar esfriar. Não joguem álcool agora, porque o álcool pode acabar dilatando a solda desse meu IFPM que está bem ao lado, certo? Pronto, esfriou. Vamos injetar a carga em um dos lados da bobina. Vamos tentar localizar para qual lado que está esse consumo. Então, esse aqui seria o lado do próprio IFPMIC e esse outro lado seria o lado da malha principal. Como que eu sei isso? Apenas abrindo meu bitmap, lá na minha ferramenta born, ele vai me mostrar para onde que essa malha está indo. Então vamos abrir aqui o bitmap, só um minuto. Só mais um minuto. Então abrimos o nosso bitmap aqui. Vamos lá na nossa bobina de carga, que seria aqui, logo perto do conector de carga, do conector da bateria e próximo da nossa memória. Então vamos dar um clique aqui. Esse lado daqui que a gente injetou, a gente não tem consumo. Temos apenas consumo desse lado, certo? Então a posição da placa que estaria lá no meu bitmap seria dessa forma. Seria dessa forma que a minha placa está no bitmap, certo? Então o que eu vou fazer? Novamente lá, carga aqui. Não. E aqui temos curto. Então, antes disso, a gente vai jogar um pouco de álcool. Por quê? Porque essa malha do outro lado, desse lado aqui, ela só entra no nosso circuito e essa resistência aqui, certo? Pode ser esse capacitor, pode ser o meu circuito. Porque se fosse na malha principal, ela deveria
deveria me dar um valor, deveria dar um consumo no outro lado, olha. Perceba por onde a malha passa. Então, o nosso problema está por aqui, pelo lado do IFP Mix, certo? Vamos lá novamente, injetar carga, já jogamos álcool. Agora sim, a gente vai injetar carga e vamos segurar. Naquela hora, enquanto a bobina estava soldada, a gente saía dando leve estoque. Então já temos um capacitor aqui fritando. Aparentemente é o próprio circuito que está fritando. Vamos levantar esse circuito. Vamos marcar aqui primeiramente o lado desse circuito. Vou pegar um pouquinho de álcool. Então o nosso circuito está desse lado aqui. Vamos fazer aqui um xizinho. Vamos tirar o nosso circuito agora. Já sabemos qual a posição de montagem dele. Agora vamos retirar. Cuidado que a nossa CPU está bem do lado. Levantamos o circuito. Vamos aguardar esfriar e vamos injetar carga novamente nessa malha para ver se esse curto sumiu, certo? Pode ser que o curto seja no meu próprio circuito, como pode ser que o curto esteja em uma ramificação desse componente. Então vamos fazer a limpeza aqui, a nossa placa já está fria. Fazemos a limpeza. Por que quando eu não tirei a solda, não limpei? Porque se não for o meu circuito, se for algum componente que está posterior a ele, a gente usa essa mesma solda e sendo esse circuito sem precisar fazer o rebalho. Então vamos injetar carga novamente desse lado. Não temos. Porém, eu vou fazer uma condução reversa aqui, nesse capacitor bem aqui, porque eu já peguei aparelhos que o problema aqueceu o meu IF, ranquei o IF, botei o TF e o curto continuou. E não era o problema do nosso circuito, porém aquecia ele. Esse capacitor bem aqui. GND, desse lado, valor de 1.443. Vamos verificar esse outro bem aqui. OL, GND. Então, sim, o nosso problema era o nosso circuito, certo? Vamos pegar o circuito de uma outra placa e vamos substituir aqui. Então, se liguem aí. Antes da gente substituir o nosso componente, a gente vai fazer algumas medições, como a gente já havia feito anteriormente, e a gente teve que ser interrompido porque chegou o cliente aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos verificar esse capacitor aqui, que eu já peguei problema por ele e aqueci o meu circuito, mas não era ele. Não era o circuito, era assim esse capacitor. Aqui de um lado da GND, do outro lado, 1.446, certo? Vou verificar nesse outro capacitor, 0010, desse outro lado, 001. Então esse capacitor aqui também tá com valor de resistência baixo do outro lado. Se a gente vir em escala de continuidade, ele vai bipar dos dois lados. Nesse outro capacitor, tá ok. Aqui na nossa malha, temos um valor estabelecido. Valor zerado aqui. Ao injetar a carga aqui, ele vai sumir. Por que vai sumir esse curto? Porque o curto está passando por dentro do meu IFP-MIC e tá me apresentando aqui na nossa malha principal. Então, se eu colocar outro circuito aqui, o curto volta, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o esquema elétrico aqui na borne e vou verificar de onde pertence esse capacitor. Os capacitores que estão com valores baixos vão ser esses dois capacitores aqui, ó. Certo? Peguei aqui o esquema elétrico, selecionei ele, peguei o esquema elétrico, colei o código dele de localização, dei um próximo e achei os capacitores. Então, tem os dois capacitores ligados na malha de VMID e eles estão em curto, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai injetar uma tensão aqui, uma tensão curta, para ver se o aquecimento desse capacitor está claro para a gente.
o, o curto mostra o aquecimento desses capacitores, certo? Vamos lá para nosso microscópio. Nós vamos injetar aqui aproximadamente 1 volt e 100 miliamperes, certo? Vamos jogar um pouco de álcool aqui. Vamos aumentar mais a nossa carga. Vamos botar 500 miliamperes e 1,5 volt. Vamos ver se esse capacitor aquece. Qual desses dois? Vamos aumentar. Vamos aumentar nossa carga para 1 amperes. Vamos aumentar a nossa tensão para 2 amperes. Nada ainda, não conseguimos localizar. 1,5 amperes. Certo? Então, galera, a gente localizou esses dois capacitores aqui que estão com um leve aquecimento e está com um valor em condução reversa baixo. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui a nossa borda novamente. A gente vai verificar em que malha esses capacitores estão ligados. Já copiamos aqui. Colamos aqui no nosso esquema elétrico. Só um minuto. Colamos nosso esquema elétrico. Vamos dar um próximo. Localizamos o nosso capacitor. Então ele está dizendo para mim aqui que ele está ligado numa malha de VMID e na PND Charge. Então, se é na VMID, é uma tensão de referência. Eu posso injetar uma tensão da bateria de 4,5 volts e 5 amperes. Então, bora lá para o nosso microscópio. Vamos injetar essa carga e vamos ver esse aquecimento. Jogar um pouco de álcool. Vamos injetar a carga. Então, esse capacitor aqui, esse primeiro aqui, ele está em curto. Porém, não está bem claro porque está saindo por baixo dele o aquecimento. A gente vai remover ele e a gente vai ver o comportamento depois de ter tirado ele. Vou dar calor aqui para secar o álcool. Ups. Vamos tirar por gravidade. Só ajustar a temperatura. Pronto, removemos o capacitor. Vamos aguardar esfriar. Pegar o nosso multímetro escala de condução reversa. Vamos verificar o valor, se já estabeleceu ou se ainda está com valor próximo de zero. Então a gente já tem um valor OL. Então essa malha estabeleceu. Por que ela dá OL? Vou explicar para vocês agora. Porque assim, a referência da carga, que seria através da LX Charge, ela passa pelo GND, passa pelo capacitor e entra na VMID, certo? Então é o seguinte, se estava bipando dando valor de próximo de zero dos dois lados, é porque esse capacitor estava em curto. E essa malha do GND está passando por um capacitor e tá aterrando meu circuito. Logo, quando eu injeto carga, esse circuito aquece. Então, já fui de cara, tirei o capacitor que seria esse 4038, como vocês podem ver. 4035, perdão. 4035, removemos o capacitor e o valor da malha se estabeleceu como OL. Agora, vamos injetar carga nessa malha e vamos ver se o valor em condição, se o valor se o valor do consumo sumiu. Vou voltar aqui.
Já está nesse capacitor, que é o mesmo capacitor da malha. Então, a gente já tem um valor zerado, não temos mais curto por aqui. Deixa eu pegar aqui nosso circuito e a nossa bobina que está fora da placa, que a gente retirou para injetar carga. A posição do nosso circuito de montagem seria essa. A gente vai respeitar a mesma posição. Então pegamos aqui, alinhamos. Dessa forma que a gente faz, a gente tem que segurar o circuito, porque como tem esfera em cima e esfera embaixo, se a gente não segurar, fica ruim para a gente estar alinhando ele. Então vamos segurar. Pronto, agora eu já vou aproveitar e já vou soldar minha bobina. Ele não está bem soldado, o circuito, eu apenas fixei ele lá. Agora eu vou soldar juntamente com a minha bobina. Pronto. Vamos aguardar esfriar e vamos fazer o teste novamente. Vamos em escala de condição reversa, vamos ver se tem um valor agora. Esse valor que vai mostrar para a gente na tela do multímetro seria o valor do nosso IFPMIC. Temos o valor de 427, não temos mais o valor próximo de zero e muito provavelmente não temos mais curto nessa malha. Vamos injetar a carga na bobina, que seria o nosso primeiro defeito. Nada. No conector da bateria, que tinha um consumo inicial de 0,42. Vamos injetar. Nada. Então, esse aparelho já liga, a gente já pode fazer o teste com a nossa tela. E ele já vai ligar, já deve ligar, porque o curto foi sanado, o problema foi resolvido. Não foi preciso trocar o circuito por hora. Vamos primeiro fazer o teste aqui. Se caso não ligar, a gente pode se trocar o circuito, porque era um curto total e pode ter matado esse meu circuito aqui, o meu IFPMIC. Então vamos colocar o nosso cabo no carregador. Vamos verificar se já protocola a carga, se já aparece alguma coisa na imagem. Já temos 1.1 no charge, já temos o aparelho dando sinal de vida. Vamos tirar o cabo, vamos ver se esse aparelho já liga. Com a nossa pinça. Temos aqui um J4 Core já ligando, já de volta à vida. O próximo passo seria pegar aquele capacitor, tirar de uma outra placa sucata e substituir ele. Substituir não, colocar no lugar que a gente tirou o que estava em curto. Aparelho já ligando. Chegar na tela inicial. O painel aparece lá atrás. Então, não porque aquece o circuito que a gente vai chegar, arrancar o circuito e vai colocar outro. Esse daqui era uma malha pós o circuito que tava em curto, uma malha de VMID, e aí não fazia com que o aparelho ligasse. Porém, ele esquentava bastante lá no circuito. Então, o que a gente fez? A gente levantou o circuito e fomos verificar em volta do circuito se ainda continuava curto. E a gente viu que a VMID ainda continuava em curto, e aí a gente fez a retirada do capacitor que estava aquecendo. E aí sentamos o mesmo IFPMI, que não foi necessário trocar o circuito integrado. Então, um vídeo simples, rápido e fácil. E a gente precisa primeiro fazer as nossas análises para a gente poder descobrir qual é a raiz do nosso defeito.